Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos para mais uma aula rápida do nosso curso básico de eletrônica. Nessa aula aqui vamos ver um triodo termoiônico. Muito bem. Tá? Em 1906, Lee De Forest desenvolveu o que ele chamou de aldion, ou triodo. Né? Como o diodo ele tinha uma placa, ou anodo, tinha o cátodo e filamento, porém foi inserida uma grade aqui no meio, uma grade para controlar o fluxo de elétrons. E como é que isso funciona? Olha lá. Né? Eu tenho o meu triodo aqui montado. Né? Então o que acontece? Tenho lá uma tensão que alimenta o filamento, tipicamente 6,3 volts, existem várias tensões, uma delas é 6,3 volts. Tenho aqui a minha grade que está polarizada com menos 4 volts, que vem de uma fonte negativa. Né? Essa fonte está ligada aqui num potenciômetro, onde eu posso excursionar as tensões desde menos 4 até 0. E eu tenho aqui na minha placa uma fonte de 250 volts. Muito bem. Então o que acontece? Olha lá, com a tensão negativa na grade, menos 4 volts, menos 4 volts aqui, o potenciômetro está todo do lado aqui dos menos 4 volts, não há corrente de placa, então I igual a zero, ou seja, os elétrons são emitidos, encontram um potencial negativo, ficam flutuando por aqui e não vão para a placa, então eu não tenho corrente. Muito bem, o que acontece se eu variar a posição desse potenciômetro, se eu variar a tensão? Olha só o que acontece agora, senhores. Tá? Agora eu não estou mais com menos 4 volts, agora eu estou aqui com menos 2 volts na minha grade. Olha lá, uma tensão menos negativa de grade, menos 2 volts, permite que haja uma corrente na placa, I maior que zero. Então, alguns elétrons já conseguem passar do cátodo para a placa. Então, eu tenho uma corrente circulando aqui. Eu tenho uma certa corrente, né, pequena, mas tem. Quando eu trago a minha tensão da grade para 0 volt, olha lá, com a grade no mesmo potencial do cátodo, 0 volt, temos a condução do triodo e corrente máxima na placa. Então, quando eu tenho aqui 0 volts, todos os elétrons que saem do cátodo chegam até a placa e eu tenho aqui uma condução de corrente I. Então, foi assim que Lee De Forest desenvolveu o triodo. Qual a vantagem? A vantagem é que, com uma variação pequena de tensão aqui, tá? Uma variação que excursiona aqui 4 volts, né, de menos 4 até 0, eu tenho uma variação de corrente bastante interessante aqui na ordem de alguns miliamperes. Então eu tenho uma variação muito pequena, porque a corrente que chega aqui na grade é muito pequena, na ordem de pico amperes, tá? Amperes vezes 10 a menos 12 pico amperes, me permite a variação de miliamperes aqui numa tensão de 250 volts. Então eu tenho uma quantidade de potência bastante grande sendo controlada por uma potência muito pequena. Existem alguns efeitos. Esse efeito, onde uma variação de tensão na entrada me gera uma variação de corrente na saída, é conhecido como transcondutância. Olha aqui, ó, tensão da grade, né, de menos 4 até 0 volts, me gera uma variação de corrente de placa, aqui o meu I, né, corrente na placa, né, de 0 até pouco mais de 8 miliamperes. Né? Então, fazendo a polarização corretamente, eu tenho aqui um sistema de amplificação. Lógico, existem algumas distorções. Se eu tentar excursionar, né, todo a minha linha aqui, a minha curva, né, eu vou ter uma distorção, eu vou entrar com uma senoide, aqui vou sair com algo distorcido, porque isto aqui não é uma reta, é uma curva, eu tenho um efeito quadrático aqui, então o ideal é o quê? Escolher áreas aqui aonde eu excursione, por exemplo, em torno de 1 volt, né, e consigo uma variação boa de potência na saída com uma boa linearidade. Então, olha o circuito completo aqui. Tem a minha entrada, o capacitor de grade, resistor de grade para manter a grade num potencial zero, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho, a minha fonte de alimentação, resistor de placa, capacitor de saída e um resistor de cátodo. Para que serve esse resistor de cátodo?
a corrente que circula aqui gera uma queda de tensão aqui. Esta queda de tensão é neste sentido, né? Onde o cátodo aqui fica mais elevado do que o terra. Se o cátodo está mais elevado do que o terra e a placa praticamente está na mesma tensão do terra, né? A corrente aqui em RG é muito, muito pequena, o que acontece? A grade enxerga o cátodo num potencial mais elevado, ou seja, a grade está num potencial abaixo do cátodo. Então eu consigo trabalhar nesta região aqui. Repetindo, queda de tensão em cima do resistor RK, o cátodo está acima de zero, está ali, por exemplo, em menos 4 volts, né? Aliás, está ali em 4 volts, e a grade está no potencial do terra. Então, a diferença entre a tensão da grade e a tensão do cátodo é ali os menos 4 volts. Então, dependendo do sinal que eu injeto aqui, eu consigo operar a minha válvula na área de transcondutância. Muito bem, legal, bacana. Tem um amplificador. Agora, com pequenos sinais, eu consigo grandes sinais. Talvez tenha que fazer alguns acertos de polarização. Porém, tem um probleminha, né? Olha lá, capacitância parasita, CP. Né? Gera oscilação do triodo quando um ganho maior é exigido do amplificador. Então, quando eu estou trabalhando com pequenos ganhos, né, pequenas variações de tensão, tudo bem. Quando eu começo a melhorar o ganho, esse efeito capacitivo externo, interno, dentro da válvula, acaba gerando oscilação. Eu realimento o sinal da placa na grade e o meu triodo oscila. Então, o meu triodo é muito bom para pequenos sinais. Quando eu começo a aumentar o ganho nele, essa capacitância aqui começa a me atrapalhar. Alguns circuitos foram propostos para compensar isso aqui externamente, alguma coisa até funcionou, mas naquela época, no começo do século passado, no começo do século XX, mais componentes era mais custo e mais possibilidade de falha. Então, embora os circuitos de compensação funcionassem bem, não era o ideal operar com eles. Na próxima aula vamos ver como isso foi resolvido. Como isso foi resolvido? Vamos ver o tetrodo termoiônico. Se você está gostando das aulas sobre válvula, a aula completa de válvula termoiônica pode ser vista nesse link aqui, que está na descrição do vídeo. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.